E aí, galerinha, beleza? Beleza pura, né? Então vamos lá, vamos falar de função quadrática. A função quadrática, pessoal, também é representada pelo nome função do segundo grau, tá certo? E toda função quadrática pode ser escrita da seguinte maneira. Então vamos lá. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Onde esse A tem que ser diferente de zero. Lembrando que essas letrinhas A, B e C pertencem aos números reais, tá certo? São chamados de coeficientes, ok? Então vamos lá. A função quadrática pode ser representada dessa maneira, ou eu posso escrever como y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, em algumas questões você vai ver o símbolo f de x, em outras questões você vai ver o símbolo y. Mas é a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aqui para um exemplo, né, de função quadrática. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. Então, nesse primeiro exemplo, vamos escrever a seguinte função. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Tudo bem? Então, nós temos aí uma função do segundo grau. O que é que eu quero repassar para vocês com essa função segundo grau? Hoje nós vamos aprender a montar o gráfico, certo? E o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Então, qual é o procedimento que você vai seguir para montar esse gráfico? Primeiro, você vai igualar isso aqui a zero, tá? Então, vamos escrever x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, agora você tem uma equação do segundo grau. O que é que você vai fazer? Você vai determinar as raízes ou os zeros da função, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Cálculo do delta. Então, você sabe que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Não é isso? Então, vamos substituir aqui os valores. Quem é o b? O b seria o menos 5. Então, eu tenho que menos 5 ao quadrado, menos o 4 da fórmula, vezes o a é 1, é o coeficiente x ao quadrado, e o c é o 6, tudo bem? Então, o delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado dá 25, positivo, ok? Expoente par, o número fica positivo. Então, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Portanto, você tem que o delta é 1. Então, vamos seguir com os cálculos. Você vai fazer a fórmulazinha de Bhaskara. X é igual a traço de fração menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tudo bem? Vamos continuar o nosso cálculo aqui em cima, tá certo? Então, vamos lá. Então, você vai ter que x é igual a... Quem é o b? Então, você vai olhar lá para a função. O b é o menos 5. Então, esse menos com esse menos dá mais 5. Ok? Mais ou menos, vamos fazer direto. Raiz de delta. O nosso delta deu 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Sobre 2a. Ora, o a também é 1. 2 vezes 1, 2. Portanto, nós temos que a primeira raiz vai ser 5 mais 1 sobre 2. Ou seja, nós temos que 5 mais 1 é 6, dividido por 2 é 3. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda raiz. A nossa segunda raiz eu vou chamar de x2. Você vai subtrair 5 menos 1 e dividir por 2. Então, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, beleza. Até aqui, o que é que nós determinamos? As raízes da equação. Tá certo? Que nós vamos precisar delas para poder montar o gráfico da parábola, tá certo? Então, aguarda aí um pouco. Então, pessoal, agora nós vamos determinar as coordenadas do vértice, tá certo? Toda vez que nós tivermos uma parábola, nós vamos determinar o vértice dessa parábola, tá certo? Então, o vértice da parábola, pessoal, é um par ordenado, onde nós vamos ter o x do vértice e o y do vértice. Para você determinar o x do vértice, você tem uma fórmula. Então, o x do vértice vai ser igual a menos b
sobre 2 vezes A, ok? E para determinar o y do vértice, você vai ter outra fórmula, menos delta sobre 4A, ok? Então vamos lá. Nós temos a seguinte função, né? f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Não é isso? Então vamos lá. Para determinar o x do vértice, então temos que o x do vértice vai ser igual a... Quem é o b? É o menos 5. Então, menos com menos, mais sobre... Quem é o a? O a é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, o nosso x do vértice é 5 sobre 2. Tá certo? Ou, na hora que você for marcar no gráfico, 2,5. Só para você se orientar melhor. Vamos para o y do vértice. O y do vértice, pessoal, é menos delta. O nosso delta deu quanto? Lá na questão, deu 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 4 vezes a. O a também é 1. 4 vezes 1, 4. Então, se você dividir isso aqui, vai dar menos 0,25. Então, agora nós vamos montar o gráfico para ver como é que fica, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui na lateral. Então, nós temos o seguinte. Vamos traçar aqui os eixos coordenados e ver como é que fica o comportamento dessa curva, né? Dessa parábola. Então, nós temos aqui o eixo x, o eixo y, nós temos a origem. Então, vamos afastar um pouquinho a tela. Então, nós temos isso aí, tá? Então, vamos lá. Você vai começar por onde? Ora, nós determinamos as raízes da função de segundo grau, não foi? O x1 e o x2. Você achou que o x1 era quanto? 2, não é? E o outro era 3. Ou vice-versa, né? 3 e 2, não é isso? Então, vamos numerar aqui, ó. Então, eu tenho que o 2 é raiz, vou colocar um ponto aqui, ó. O 3 também é raiz da função, nós determinamos. E o outro dado importante que você vai usar para traçar o gráfico é esse número aqui, ó. Certo? Toda vez esse número que está sozinho, que é o c, ou chamado também de termo independente, ele vai estar no eixo y, ok? Como ele é positivo, ele vai estar para cima. Então, suponha que bem aqui é o 6, tá certo? Então, bota um pontinho e marca o 6. O outro ponto que nós vamos marcar é o x do vértice e o y do vértice, tá certo? Então, 2,5 no x está aqui, ó, 2,5. E 0,25, vamos supor que o 0,25 é por aqui, ó, para não ficar imprensado. Tá ok? Então, nós teríamos que o vértice, hipoteticamente, ficaria aqui. Então, nós vamos traçar esse gráfico. Vamos ver como é que fica essa curva, ó. Você vai fazer uma parábola. Então, você vai fazer isso, ó, de modo que fique bem feito. Então, a parábola ela vai passar pelas raízes, não é? Lembrando que não é um V, tá, pessoal? Então, vamos esticar aqui mais um pouquinho. Então, tá aí. Bem bonitinho, né? Não tá tão bonito não, pessoal. Mas é isso aí. Então, quando é que um gráfico de uma função de segundo grau está completo? Quando eu tenho as raízes, o termo independente e o vértice. Tudo bem? Lembrando que o vértice aqui deu 5 sobre 2. Vamos colocar aqui, ó, 5 sobre 2. E aqui, menos 1 sobre 4. Ok? Valeu, galerinha. Dá uma curtida aí, se inscreve no canal, hein?